Por isso, você ora, você é instrumento na mão de Deus, você é canal de bênção nas mãos do Senhor, faz toda uma diferença. Eu queria caminhar contigo durante alguns momentos, se nós depois orarmos com o tema Vendo o Futuro pela Fé, Marcos capítulo 1, versos 16 a 20, e depois capítulo 2, versos 13 a 17. Vendo o futuro pela fé. Livro de Marcos, capítulo 1, versos 16 a verso de número 20. E Marcos, depois capítulo 2, versos 13 a 17. Diz a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 1, versos 16 até o verso número 20. Diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Agora capítulo de número 2, versos 13 em diante, diz a palavra do Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos por que ele come com essas pessoas, que seriam aqui no caso os publicanos e os pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Que o Espírito Santo possa revelar na palavra dele aos nossos corações. Vendo o futuro pela fé. Nós caminhamos um pouco na quinta-feira, abordando esse assunto. Há uma tendência de nós olharmos o futuro a partir da nossa cosmovisão. A interpretação que nós temos da vida. A codificação que nós temos da vida. Baseado em grande parte pelas experiências que passamos e atravessamos, pelo legado que recebemos de herança espiritual e cultural, pelo ambiente que nós estamos inseridos, pela personalidade nossa e pela nossa formação, pela educação que nós vamos recebendo ou pelas referências que nós estamos na vida. Essas variáveis vão compondo em nós a cosmovisão, a maneira como interpretamos a vida. E há uma tendência de nós olharmos o futuro baseado nisso. Há uma tendência de nós olharmos o futuro pela janela dos nossos olhos. Algumas vezes otimista e encorajadora, dependendo desse contexto. Algumas vezes assustador e angustiante, dependendo daquilo que tem sido a experiência. Você vai ver na Bíblia alguns momentos, eu não vou aqui me deter tanto nessa abordagem inicial mesmo, porque aqui é apenas um prefácio daquilo que quero caminhar nesta noite. Você vai ver o filho pródigo, é um jovem que ele olha a vida, ele não tinha passado experiências difíceis na vida. Ele não sabia o que era perdas. Ele não sabia o que era lutas. Ele tinha recebido tudo, vou usar um termo aqui expressando no popular, de mão beijada. Ele não tinha ralado para conseguir. O filho da parábola, do filho pródigo da parábola, ele enxerga o futuro pela ótica da ilusão. Ele acha que a vida vai ser um grande parque de diversão, que vai ser uma grande aventura 24 horas, que os amigos estarão próximos, queira ele ter que, seja ele tendo dinheiro ou não, que as portas não vão se fechar. Então ele faz uma interpretação da vida baseado no que ele tinha de experiência até então.
Por isso que às vezes o adolescente, não todos, mas você vai falar um negócio para eles, eles falam, você não sabe nada, dos pais, não estou dizendo alguém de fora, porque eles acham, se sente assim de uma maneira Superman, Supergirl na vida, que fala, olha, a vida vai dar tudo certo o tempo todo. O filho pródigo, ele olhou a vida por esta ilusão, só que quando ele deparou com a realidade da vida, então vem a pedagogia do dia a dia. Ele aprendeu que amigos são poucos verdadeiros e quando você está no pior, a maior parte desaparece. Ele aprendeu que algumas vezes as portas se fecham e demoram para se abrir. Ele aprendeu que a vida não é uma sucessão de vitórias, que a vida não é uma sucessão das coisas darem certo o tempo todo. Ele aprendeu que a vida tem derrotas, tem lágrimas, por isso ele cai em si e retorna para a casa do Pai. Mas você vê que a interpretação que ele tem do futuro, até então, antes de passar pela pedagogia da vida, é baseado na sua experiência que ele tinha até então. Depois que ele vai percebendo que a vida é muito mais. Você vê Elias, num dos momentos difíceis da vida, ele entra numa caverna e ele está sem perspectiva do futuro. Ele está deprimido. Uma pessoa, quando ela está atravessando uma depressão, ela fica sem perspectiva do futuro. Você vai ver que Elias, ele entra na caverna e ele pede a morte ao Senhor. Ele diz, Deus, eu não preciso viver mais. Ele desistiu de viver. Ele disse, Deus, o Senhor pode me levar. Ele estava deprimido. Tudo ao redor tinha perdido a graça. Ele não via possibilidade divina. Ele não enxergava projetos novos. Você vai ver que Elias, então, naquele momento de angústia e depressão, ele olha o futuro embaçado. Ele olha o futuro nublado. Ele olha o futuro sem sonhos. Ele olha o futuro sem projetos aos maiores. E ele está deprimido. Então você vai ver que a pessoa olha o futuro baseado na experiência em algumas questões. Aí Deus vai lá, fala com Elias. E o que Deus tinha preparado para Elias, ele nem poderia imaginar, porque tinha muito mais coisas boas para acontecer ainda, que a vida não havia terminado, que Deus ia lhe dar força, que ele superaria, ele levantaria, ele seguiria em frente. Para que nós possamos olhar o futuro pela fé, eu preciso de alguém extremamente especial na minha vida, que é Jesus. Porque senão eu olho só pela minha cosmovisão. E aí pode haver variáveis e oscilações dependendo da janela dos meus olhos, da minha mente, daquilo que eu estou atravessando. Por isso eu venho nesta noite falar que ver o futuro pela fé é a forma como Deus me chama e te chama nesta noite. O Deus que chama a existência aquele que não existe, como se já existisse. Jesus foi o homem mais amável que já pisou no mundo. Jesus, você vai ver o texto que ele agrega multidões. Porque a sua personalidade, o seu ensino, as suas obras atraíam as pessoas. Você vai ver que Jesus não é uma religião, não é um conjunto de regras, não é um caderninho de pode, não pode, não é uma fiscalização em cada curva da vida para ver onde acertou e errou. Mas é uma pessoa que me ama e te ama, que se interessa por mim e se interessa por você. Jesus atraía a multidão porque aonde ele estava, ele produzia, provocava, ele gerava esperança para um novo começo. Ele gerava pessoas terem alívio nos seus fardos insuportáveis da vida. Jesus trazia curas físicas e emocionais. E Jesus trazia perdão para os pecados. Então ele continua fazendo, mas é o homem mais amável que pisou neste mundo. Ele atraía multidões, ele continua realizando isso em meu e seu favor. Olhando o futuro pela fé, me veio na mente nesta noite para partilhar, e agora sim entrando naquilo que eu quero caminhar durante alguns instantes. Por que seguir a Jesus? Essa pergunta, por que seguir a Jesus? Por que tomar uma decisão no coração? Para ter uma religião, seria muito sem nexos maiores. Claro que seria pretensão, presunção minha querer esgotar um assunto nesta noite, mas algumas questões que me vêm no coração, por que seguir a Jesus? É interessante que no texto,
tem mais relatos, mas aqui no texto Jesus chama 3 grupos de pessoas. Pessoas que estão com a vida ajustadas na normalidade, pessoas bem-sucedidas que estão acima da média e pessoas quebradas ou marginalizadas ou extremamente criticadas por outros ou pela sociedade. Jesus, aqui no relato que eu li, nos 2 textos, ele chama 3 tipos de pessoas. Primeiro, no capítulo 1, verso 16 e 20, ele está andando à beira-mar, ele chama Pedro e André, os 2 irmãos. Os 2 irmãos aqui são pessoas que estão, na maior parte da população, batalhando para o dia a dia. Você vai ver que eles estão trabalhando. Você vai ver que sempre Jesus chama pessoas ocupadas. Jesus chama pessoas ocupadas. Quanto mais ocupado, Jesus vai lá e fala, é esse que eu vou querer fazer. Você vai ver que ele chama Pedro e André, que são pessoas que estão com a vida na normalidade, igual brasileiros hoje. Vocês sabem, brasileiro fala, pastor, eu estou apertado financeiramente. Eu falo, se fosse só você, nós daríamos um jeito. É você, a torcida do Flamengo e do Corinthians junto. Está latindo para economizar o cachorro. Tá assim, eu tenho 3 filhos estudando. Eu sei como que é isso, como você tem que correr, como você tem... Então, se você falar, pastor, eu estou no arroxo, ó, seja bem-vindo, a população brasileira. Estamos nessa... Mas se você está no aperto, mas está investindo, está tendo projeto, está tendo o alvo, está tendo aonde você quer chegar, amém. Porque, na realidade, quando você luta por algo, você batalha, você chega lá na frente e fala, foi difícil, mas valeu a pena. Mas Pedro e André, é o grupo que está na normalidade, está com a vida tranquila, tem emprego, registro em carteira, depósito no fundo de garantia certinho, está ali ajustado, não tem ameaças, não tem, só está no dia a dia, tranquilo. Final, 5º dia útil do mês, chega ali, até o dia 10, cai o pagamento na conta, vai lá, paga um negócio, paga outro, paga a fatura do cartão, não exagera, senão depois não paga mais. Então está lá na normalidade. Aí a Bíblia diz que ele vai caminhar um pouco mais, ele chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles já estão assim na classe média, média alta. Porque a Bíblia diz que quando eles deixam o pai com os empregados, já são empresários que têm funcionários. Apesar que hoje os empresários estão lutando com uma carga tributária, mas Deus honra a tua vida. Põe o pé na água que Ele honra a tua vida. Ele te abençoa de maneira especial. E ele chama esse grupo de pessoas que já é uma condição mais bem-sucedida nesse aspecto quesito social financeiro. Não estou dizendo qualidade ou na questão de projeto de vida em si. Estou dizendo que são empresários. Tanto é que você vai ver aqui Tiago e João, o pai é um coordenador, tem funcionários, tem ali a empresa aberta, tem ali crescendo, tem funcionários. Está ali, está dessa maneira, está dessa forma. Dessa maneira Deus está e chama esses também. Mas, interessantemente, depois do outro texto que nós lemos, ele chama Mateus, chamado Levi. Levi já é alguém que está marginalizado pela sociedade. Levi é um publicano. Publicano, de maneira bem sucinta aqui nesta noite, sem entrar em maiores detalhes, na realidade, ele é um cobrador de impostos em favor de Roma, cobrando dos judeus. Então, ele era considerado um traidor da pátria. E havia produtos exportados, importados, havia a alfândega, que era uma cidade aduaneira que ficava ali no eixo entre a África, aqui Cafarnaum, entre a África e a Europa. E aqui, na realidade, Mateus e outros eram contratados, então, por romanos, sublocados, assim dizendo, eram terceirizados para cobrar impostos dos judeus. Então, eles eram chamados traidores da pátria. Quando um judeu se tornava um publicano, ele poderia ser expulso da sinagoga. Quando um fariseu se tornava um publicano, ele era execrado e a mulher podia divorciar dele. Olha que coisa. Era uma sentença extremamente forte da religiosidade. Então era uma pessoa que não era benquista na sociedade, não era pessoa onde ela entrava num ambiente, entrava numa loja para comprar alguma coisa, os outros se afastavam, porque via ele como um traidor. E Jesus passa e chama ele também. Jesus o chama também. Por isso que desencadeia uma interrogação que os fariseus aqui são os religiosos, engessados da época, que não conseguiam entender o que é graça, misericórdia e bondade, chegam para os discípulos e falam, o teu mestre Jesus está comendo, está se alimentando, está numa refeição com um monte de gente que não tem nada a ver com o contexto religioso da época. Publicanos e pecadores, por isso que aparece algumas
algumas vezes a expressão na Bíblia, publicanos e pecadores. Por isso Jesus faz a expressão e a resposta. Jesus, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim somente para pessoas que estão totalmente ajustadas na vida. Eu vim para dar esperança a novos começos. Por isso, essa palavra, ela atinge todos nós aqui. Se você está numa vida de normalidade no dia a dia, vida sem maiores emoções, a vida no contexto, o Senhor, Ele vem para mim e para você e Ele diz, siga-me. Jesus vem também para um empresário bem-sucedido, ou que está batalhando, ou que está crescendo, ou está ali numa franquia, está ampliando. Ele diz, vem e segue-me. Mas Ele vem também para aquele que já se quebrou na vida, para aquele que foi extremamente criticado, para aquele que já precisou remar contra a maré, contra o vento, aquele que já perdeu amigos, aquele que pessoas foram embora, aquele que pessoas talvez nem entenderam o momento que estava atravessando. Jesus vem para os rejeitados, vem para aqueles em todos os níveis. Deus, Ele não pactua com o pecado, Ele não vem e tem um jeitinho, infelizmente, brasileiro, uma cultura para ser mudada, para dizer, olha, faz de conta que não aconteceu nada e vamos. Não, Ele não faz isso, mas Ele olha nos meus olhos, nos teus olhos e diz, eu não tenho orgulho nenhum nisso, nem você, mas eu vou segurar na tua mão e vou te ajudar a você atravessar, para você atravessar os rios e os mares das dificuldades. Por isso essa expressão de Jesus, siga-me, vem e segue-me, tem um impacto tão grande, um convite para mim e para você a cada dia e nesta noite também. E alguns motivos, alguns deles já, até nessa introdução, eu já falei, citei, mas eu vou repetir novamente. Por que seguir a Jesus? Porque tomaram a decisão, mesmo porque não é automático. Eu sigo a Jesus automaticamente, mecanicamente, não. Ele não violenta o coração de ninguém. Ele não arromba a alma. Ele não invade o território da alma de uma pessoa, da mente, do coração. Ele não vem atropelando, a não ser com o seu amor, para me conquistar e te conquistar. Mas Ele não vai invadir você no sentido de Ele respeita a tua decisão, a tua escolha. Por isso Ele faz um convite, vem e segue-me. Ele faz para você hoje jovem, Ele faz para você adulto, Ele faz para você, para todos nós aqui nesta noite. Por quê? Primeiro, seguir a Jesus é para as pessoas bem-sucedidas e para as pessoas rejeitadas. Para as pessoas que tiveram sempre momentos, é interessante que a vida, irmãos, é fato, isso é fato. O axioma, a história da vida, a caminhada, ela não é algo linear, é fato, isso é fato. A vida não é uma ciência exata, 2 mais 2 é igual a 4. Mas tem pessoas que passam de maneira mais tranquila, isso é a realidade. Tem pessoas que foram, caminharam, teve ali só batidinha, comeram o pão dentro de casa, comida. Eu conheço pessoas assim, terminou nessa normalidade. Tem pessoas que a vida foi mais cheia de situações diferentes, altos e baixos, de sorrisos, de grandes vitórias, mas também de grandes derrotas, de conquistas ou de perdas, cercadas às vezes de benesses ou de tragédias. Pessoas, as histórias, elas são muito interessantes, porque não há um padrão. Mas o Senhor, Ele tem interesse em um e no outro. Primeiro aspecto, porque seguir a Jesus, porque o Evangelho é democrático, mas democrático de verdade. Não é aquela democracia velada, que ninguém pode falar nada que já quer, um direito de resposta, dá uma brigaiada tremenda. Não, é uma democracia, é democrático, ele é para todos. É para quem está bem na vida, está na normalidade, mas precisa de Jesus, porque tem um vazio no coração que só Jesus pode preencher. Para alguém que está bem sucedido, ou pelo menos está mais rodeado de conforto, mas que da mesma maneira precisa de Jesus, porque senão, apesar de ganhar tudo, não ganhou absolutamente nada. Mas Ele vem também para aquele que se quebrou, para aquele que se curvou diante da dificuldade, para aquele que foi execrado, para aquele que nas contradições pessoais, ou mesmo nas caminhadas, nos seus encontros da vida, passaram situações diferentes. Então Ele vem para cada um de nós, independente da história que está nos acompanhando, Ele vem e diz, segue-me. Essa é a palavra de Jesus, vem e segue-me.
O segundo aspecto, por que seguir a Jesus, é que ele vem para os doentes. Doentes aqui nós não estamos tratando simplesmente não no termo pejorativo, porque dá uma ideia, você falar isso para uma pessoa, pode trazer uma ideia distorcida, não. Ele está falando que o são não precisa de médico, mas quando eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Nesse cântico que foi ministrado e foi feita a referência da passagem, quando a mulher vai e derrama ali o alabastro, aquela quantidade de perfume aos pés de Jesus, Jesus mais mesmo faz uma pergunta: quem vai amar mais a Jesus? Quem foi perdoado pouco, quem foi perdoado muito? A resposta ela é óbvia. Quem muito foi perdoado, ele ama mais. Quem foi pouco perdoado, a tendência é amar menos. Mas a ideia, irmãos, é que todos nós fomos perdoados muito. Nós tínhamos uma dívida impagável, é uma questão só de consciência entre perdoados muito ou pouco, porque todos nós tínhamos uma dívida impagável. Não há mérito humano, não há o que possa, na condição de esforço, de galgar a justiça própria, para no topo encontrar com Deus. Não há possibilidade alguma, mediante a santidade, sublimidade, grandiosidade, majestosidade do Senhor. Não há como qualquer um de nós, com as nossas limitações e fragilidades, ter qualquer acesso por mérito. Ele vem para o pecador. A questão é que aquele que reconhece que é pecador e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, então ele experimenta o que tem de melhor da parte de Deus, no sentido de segurar na mão, perdoar pecados, dar esperança da vida eterna. Vem e segue-me. Vendo o futuro pela fé, eles começaram a dar passo de fé. Eu até entendo que eles não enxergavam ainda todo o futuro que o Senhor tinha preparado, mas ia fazer algo extremamente grandioso na vida deles. Vem e segue-me, esse é o convite para mim e para você nesta noite. Eu vim com esse sentimento no coração, vendo o futuro pela fé. Alguns tipos de pacientes. Tem aqueles que não conhecem a Deus. Tem aqueles que conhecem, mas se recusam a confiar. E tem aqueles que não admitem que precisam dele. É o problema da autossuficiência. Como se Jesus ou Deus fosse apenas o ópio do povo, e que crer no Evangelho seria um anestésico, um analgésico para a alma e uma muleta psicológica para caminhar na vida. E a pessoa às vezes não admite que Jesus não é uma opção, ele é uma necessidade de vida. Para todas as pessoas ele é uma necessidade de vida. Para mim esse texto ele é tão maravilhoso. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Uma pessoa, quando ela reconhece essa condição dela, e ela se quebrando diante de Deus, ele vem e faz o milagre. Performance não chama a atenção de Deus. Currículo espiritual não chama a atenção de Deus. Cargo na igreja não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito e quebrantado. Isso é o que chama a atenção de Deus. Eu sou pastor da igreja. Não, isso não chama a atenção de Deus. Mas eu tenho um currículo, eu tenho uma performance, eu tenho um estilo de orar. Não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito e quebrantado. E aí, quando eu me humilho, presta atenção, humilhar de Deus não é você se depreciar, porque a humilhação diante das pessoas, da vida e do inimigo é diferente. Por isso que Davi diz, olha, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque se os homens pegarem para humilhar, humilha mesmo. E não humilham momentaneamente, humilham continuamente. Diante de Deus, a humilhação é você reconhecer a limitação e a fragilidade e reconhecer a grandiosidade e o amor dele. Agora, a humilhação diante do inimigo, ele fala, você não presta, você não serve para nada, você é um lixo, você não acerta. Essa é a humilhação que é feita, inclusive, às vezes, usando boca de pessoas para fazer isso. É a tentativa de desvalorizar e colocar para baixo uma pessoa. Seguir a Jesus, por quê? Terceiro aspecto, porque o Evangelho, ele cura. Jesus, daqui você vai ver, atrair as pessoas, porque ele trazia cura, não apenas física, emocional, no coração. Irmãos, há questões no porão da alma, no recôndito do coração, que ninguém, mas ninguém pode chegar. Eu creio que Deus usa, e nós temos aqui na igreja,
psicólogos, eu creio que Deus usa psiquiatras, eu creio que Deus usa pessoas na área de saúde mental, eu creio que pessoas usam na área de saúde emocional. Deus usa profissionais, eu creio que Deus usa, não tem dúvida nenhuma. E Deus pode usar de maneira muito especial. Mas tocar no mais profundo da alma, somente o Espírito Santo de Deus pode tocar no mais profundo da alma. Somente Ele pode tocar no mais profundo da alma. Ele pode tocar no mais profundo do coração. Por isso, eu ministrei na quinta-feira, alguns salmos são os mais conhecidos. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um dos mais conhecidos. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas os salmos que eu mais uso em ministração individual é o Salmo 103, versículo de 1 a 3. Quando o salmista diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Na realidade, o salmista está fazendo um monólogo. Quando ele fala com a alma dele, é um monólogo. Ele está falando com a alma dele. É Deus quem cura as enfermidades do teu coração. Aquelas rachaduras no vaso, não que esse está, só estou apontando só como um vaso, aquelas rachaduras no vaso que escorre muitas vezes a unção e o óleo do Espírito e que o inimigo usa para oprimir o coração de uma pessoa. O Evangelho ele vem para renovar. Ele vem não é para dar amnésia, não é para tornar uma pessoa robotizada ou fanática, desajustada, mas para curar o coração naquilo onde ninguém pode fazer ou naquela dor que ninguém sabe, o Evangelho. Por isso ele vem e diz, vem e segue-me. Quarto aspecto, por que seguir a Jesus? Porque somente Ele perdoa pecados. Algumas vezes nós queríamos ter aquele aparelhinho dos homens de preto, Will Smith e Tommy Lee Jones no Homem de Preto. Quando acontecem os fatos, e às vezes eles têm que serem apagados, simplesmente eles apertam aquilo lá e apaga da mente das pessoas aquilo ali. Tem momentos que nós queríamos ter um aparelhinho daquele, para apagar alguma coisa da consciência, seja nós ou de outras pessoas. Mas isso não acontece. Não tem como você voltar ao passado para poder mudá-lo, mas tem como você receber cura e perdão em relação ao passado. Deus, Ele é poderoso, somente Ele, para perdoar e reescrever a minha e tua história. Por isso, por que seguir a Jesus e ver o futuro pela fé? Eu só vejo o futuro pela fé quando eu recebo perdão dos pecados, quando eu libero perdão e quando eu me perdoo. Eu já falei várias vezes no discipulado, e várias pessoas já ouviram essa experiência, mas sempre tem pessoas novas. Tem uma ilustração real. Martin Lloyd Jones é um dos grandes pregadores, ou foi um dos grandes pregadores da palavra do Senhor. E ele disse que ele entendeu o que significava o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado quando ele era criança. Ele contando a experiência que a mãe dele criava patos. E a mãe dele, os patos da mãe concorriam em concursos. Nem sei qual o termo, nem vou fazer uma piadinha, qual que é o concurso de pato, no patologia não tem nada a ver, nem. Mas tinha um dos patos que ganhava todos os prêmios, ele contando. E numa das brincadeiras de irmãos, tirando aquela fina do pato, ele jogou uma pedra e pegou no pescoço do pato e o matou. E ele ficou tão assustado, tão apavorado, que ele não sabia o que fazer. Ele pegou e enterrou o pato e não contou nada para a mãe. E a mãe, nossa, aquele pato sumiu, angustiada, procurou para todo lado, não achou o pato, não achou mais. E ele não falou, e aquilo ficou no coração dele. Naqueles dias mesmo, nos dias seguintes, nas tarefas diárias, a mãe chegava para a irmã dele e falava, olha, eu preciso que você vai arrumar a cozinha. Ela falava assim, eu vou, mas o Lloyd vai comigo. Ele, não vou arrumar a cozinha de jeito nenhum. Você que a menina está mandando você. E ela só chegava no ouvido dele e falava assim, ó, o pato. Ela, vamos arrumar a cozinha, vamos lá arrumar a cozinha. E ele ia lá correndo arrumar a cozinha. Aí chegava no outro dia a mãe e falava para a irmã, olha, preciso dar uma geral na casa, arrumar a casa. Ele falava, eu vou, mas o Lloyd vai comigo. Ele, não vou, de jeito nenhum. A irmã só chegava no ouvido e falava assim, ó, o pato. Vamos lá arrumar a casa, vamos lá. E durante alguns dias essa pressão psicológica, chantagem emocional. Chegou numa hora e não aguentava mais. Ele procurou a mãe chorando. E ele disse para a mãe, mãe, eu preciso contar um negócio. Aquele pato não sumiu. Eu matei por acidente. Eu fiquei tão apavorado que eu enterrei ele e não sabia o que fazer. Por isso, eu vim pedir perdão para a senhora. E ele diz que a mãe o abraçou chorando e disse o seguinte para ele, você
vale para mim mais do que todos os patos do mundo. Abraçou, beijou e falou: você está perdoado. E ele falou que naquele dia ele entendeu o que significa: o sangue de Jesus purifica todo o pecado. E aí a irmã, não sabendo do desfecho, do desenrolar, chegou à noite, a mãe falou: vai arrumar a cozinha. Ela falou: eu vou, mas o Lloyd vai comigo. Ele: não vou de maneira alguma. Ela falou no ouvido dele: o pato. Ele: pode falar o pato à vontade. Já falei para a mamãe, ela já me perdoou, estou livre desse pato. Algumas vezes na vida você vai olhar o futuro e o inimigo, ele é acusador, nos acusa de dia e de noite. E ele faz questão de você lembrar apenas as derrotas e os fracassos, os erros e os pecados cometidos. E quantas vezes você vai levantar para olhar o futuro e ele chega no teu ouvido, Satanás, ou algumas vezes usa até pessoas sem que elas percebam, algumas vezes consciente, e fala: o pato. Claro que aí você vai colocar o nome daquele lugar que pode estar angustiando o teu coração. Por isso Jesus vem e diz: segue-me, porque o Evangelho, Jesus diz: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dois últimos aspectos nós orarmos esta noite. Por que seguir a Jesus? Ele disse aqui: olha, quem precisa de médico não são os sãos. Então ele chamou pessoas normal do dia a dia, chamou pessoas que já tinham vivido experiências de ousadia, até empresarial, mas chamou também pessoas quebradas, marginalizadas, rejeitadas para segui-lo. Terceiro, penúltimo aspecto nesta noite: por que seguir a Jesus? Porque somente Ele dá força para caminhar, esperança da vida eterna. Nenhum outro faz isso. A religião, irmãos, ela pode, o sistema religioso, seja esse aqui, a estrutura nossa, qualquer outro, ele é apenas um ambiente, mas é Jesus, pelo Espírito Santo, no coração, pela sua morte e ressurreição, que faz na minha vida e na sua vida. Somente Ele, quando Ele fala: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou conseguir dar mais nenhum passo, Ele chega e diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Somente Jesus. Somente Jesus dá graça para você caminhar aqui com força no coração, esperança da vida eterna, saber que a vida não resume no aqui, no agora, mas que há um lugar preparado por Deus, onde Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, ali não há nem pranto, nem dor, nem amor. Somente o Evangelho para Jesus. Paulo diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder, é o dínamo de Deus para salvar todo aquele que crê, judeu e grego. Porque o Evangelho de Jesus, ele me dá força. Eu fico imaginando, às vezes, de verdade, de coração, atravessar situações sem ter aonde se apegar, sem poder se segurar numa mão como a de Jesus, que segura e não solta. Então seria e é o caos da alma e o desespero pleno existencial. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, mesmo quando nos momentos mais desafiadores precisam ser carregados no colo por Ele. Por isso Ele vem, Ele diz: o são não precisa de médico, mas aqueles que estão sentindo os baques e os solavancos da vida, eu sou poderoso e amoroso para segurar na mão e para dar esperança da vida eterna, porque se a vida resumir só aqui agora, ela não tem sentido e significado. Por último, para encerrar, por que seguir a Jesus? Porque Ele usa pessoas comuns para fazer o extraordinário. Jesus, Ele usa pessoas comuns para fazer algo extremamente diferente. O que é o extraordinário? Extraordinário não está ligado ao status. Extraordinário não significa evidência somente de ideia da sociedade. Ainda não estou ridicularizando isso. Eu só estou dizendo extraordinário não significa apenas projeção diante dos homens. Extraordinário é, de alguma maneira, fazer a vida valer a pena. É, de alguma maneira, você entender que não está aqui por acaso. É, de alguma maneira, você poder ser instrumento nas mãos do Senhor para plantar uma semente de esperança, de fé, de amor, contribuir na mudança de uma vida. Ontem nós tivemos uma das perdas, está aqui os filhos, minha tia, irmã do meu pai, uma das pessoas mais preciosas que eu já conheci. Se você perguntar para mim, sem demagogia, porque tem algumas pessoas que você precisa ficar, ou procurando as coisas boas que fez, para poder pôr na balança.
mas tem algumas pessoas não. Essa, se você perguntasse para mim de coração, estou sendo extremamente sincero, sem medo de, nesse púlpito eu falo com temor e tremor no Senhor. Se você me perguntasse, me fala uma pessoa que você conhece que parece muito com Jesus, eu falaria, minha tia Conceição, falaria de imediato. Isso é que o Tia Lão está aqui, testemunhando. Tinha pastores, e quando às vezes tem opiniões isoladas das pessoas, você fica assim, foi uma opinião. 78 anos, uma pessoa que batalhou muito na vida, tem aqui os filhos, e estou aqui vendo a família. Mas Deus usou ela, e sem aqui eu fazer uma propaganda em prol de família, mas Deus usou uma pessoa comum, batalhadora, com muitas e muitas lutas e perdas na vida. Mas é consenso, está aqui o Tia Lão, outros pastores e quem conheceu aqui de verdade. Tinha vários pastores no culto, e todos eles. Um pastor chegou para mim e falou o seguinte, pós o culto, falou, pastor, sabe uma coisa que eu admirava? Porque tem pessoas que chegam e falam que te amam, mas depois ela sai dali e fala mal de você. Tem pessoas que batem nas tuas costas e falam, você é o cara, você é importante para mim. Ela sai dali, na primeira oportunidade ela critica você. E um dos pastores falou para mim, ela não. Ela era aquela pessoa que falava que te amava e te amava de verdade. Porque aonde alguém encontrava outra pessoa, ela falava, fulano falou que ela gosta muito de você. E eu, todas as vezes, eu nunca vi murmurar. Eu vi passar 2 perdas terríveis na vida de filhos. Nunca vi murmurar, passou perda, outras perdas de neto. Nunca vi murmurar, nunca. Eu sempre vi uma adoração, semeando esperança. E até um dos testemunhos foi dado, que foi nesses dias dos pais, que tinha que levar pais na igreja. Ela estava triste porque só tinha conseguido evangelizar, levar 15 apenas na igreja. Ela estava meio chateada. E ela falou, e o pastor Luiz mesmo, o pastor Cido, os meus testemunhos. Várias crianças do Alvorada evangelizadas, várias pessoas, várias. Tanto é que a família inteira evangelizada, resposta de oração, milagres. E eu estou só falando de uma referência, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci de verdade. De verdade, faz muita falta aqui, mas com o Senhor na eternidade. Uma pessoa comum que Deus usou para fazer o extraordinário. Somente Deus pode fazer isso. O Evangelho é essa característica de você poder dar um sentido à vida e ter um legado. Claro que você ainda tem uma caminhada toda pela vida, muita coisa boa para acontecer, mas deixar uma marca de esperança, uma marca de fé e uma marca de falar, a vida vale a pena. Vou concluir que Deus não te chamou por acaso. Você não está aqui nesse mundo por acidente. Você não é fruto de um descuido divino ou da vida. Você é resultado de um projeto de Deus. Ainda que às vezes os pais não programaram. Às vezes eu sempre ouço, daqui foi no susto. Esse foi no susto. Mas para Deus você não foi no susto. Você foi preparado por Deus. Porque Deus te criou com um propósito. Deus te chamou para um projeto de vida que realmente que vale a pena. Por isso, seguir a Jesus é usar pessoas comuns para fazer o extraordinário. Eu queria nesta noite fazer um apelo. Primeiro, se você ainda não tomou uma decisão em relação a Jesus, não é em relação ao sistema, em relação a mim, ou em relação à liderança, não, em relação a Jesus. Você dizer, Jesus, eu preciso do Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está aqui jovem, Jesus não te torna fanático nem miserável. Ele não é careta para tirar umas coisas legais e obrigar você a fazer umas coisas chatas. Ele simplesmente quer dar uma dinâmica na tua vida de algo que vale a pena e guardar você daquilo que pode machucar você. Há um convite primeiro por você. Primeiro você muda é por você. Você não muda pelas pessoas, você muda primeiro por você. Você muda por Deus. Porque se você mudar só por uma outra pessoa, quando não tiver mais essa força motriz da outra pessoa, você perde a sequência de mudança. Primeiro você muda por você. Eu preciso mudar, mas é por mim. Porque Deus tem esse projeto. Eu gosto muito da expressão, Deus me ama como eu sou. Mas me ama demais para deixar-me como estou. Mas você algumas vezes muda por pessoas que você ama, que te são importantes. Eu te faço um convite nesta noite. Faço um convite nesta noite para você reconciliar o teu coração com Deus. Te faço um convite para todos nós aqui nesta noite, para você orar. Você dá uma palavra, ore pelos teus filhos. Ore pelos teus filhos. Não, irmãos, tem várias questões e eu falo para os meus filhos, todos eles, cada um na sua área, cada um na sua... Eu falo para eles, o que você pode alcançar de tudo na tua vida. Mas se isso não for canalizado para ser útil na mão de Deus, fica sem sentido. Vou dizer uma coisa para os pais daqui. O maior legado que você pode deixar para a vida de um filho é amar a Jesus acima de todas as coisas.
é ensiná-lo a enfrentar a vida dependendo de Jesus. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que os filhos são como flecha na aljava. Duas interpretações, a aljava cabe 7 flechas. De repente, uma revelação para você ter 7 filhos. A aljava cabe 7 flechas. Então você fala, pelo amor, pastor, estou com um. Então os aí já estão na metade do caminho. Volta ali, a galera está na metade do caminho, já só falta a metade. Filhos como flecha na mão da aljava. Na mão da aljava. Mas a tradução, a interpretação mais correta, que você é instrumento para os teus filhos alcançarem o alvo. Por uma flecha certeira que alcança o alvo. O maior legado que você pode deixar para a vida de um filho é ensiná-lo a amar a Jesus e poder depender do Senhor em todos os desafios da sua caminhada. Por isso, esse convite para você, como pai. De repente você não é pai ou mãe, um convite para você. Para Jesus, está aqui a minha vida, eu quero me render pelo próximo, para ser instrumento, fazer valer a pena. E último, mas o primeiro, deixei por último, um convite por Jesus. A pessoa, ninguém vai te amar como Ele. E ninguém vai estar ao teu lado como Ele. Mesmo a pessoa que mais te ama, mesmo a pessoa que gosta de você de graça, mesmo a pessoa que ama você de uma maneira assim extremamente diferenciada, a vida ela tem circunstâncias que a pessoa não pode estar 24 horas. O Senhor diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero orar com você nesta noite. Por isso, vendo o futuro pela fé, Jesus diz, vem e segue-me, siga-me. Por isso, vale a pena seguir a Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza.